Estamos, dando o segundo dia do nosso seminário de vida no Espírito Santo. Hoje muita coisa, muita graça ainda está para atingir o nosso coração. Muitas coisas maravilhosas vão chegar até nós e eu quero te convidar a estar com o coração aberto, sabe, gente? O mais importante é estarmos nessa presença de Jesus, é estarmos o tempo todo dispostos e disponíveis para estarmos junto de Jesus. O seminário de vida no Espírito Santo, ele caiu numa data que para mim é muito especial. Ele caiu ontem na festa dos Santos Arcanjos, e amanhã na festa de Santa Teresinha. São os meus 2 santos de devoção. São, assim, eu falei, Jesus, você não podia ter escolhido uma data melhor para esse seminário de vida do Espírito Santo. Nós temos ainda meia horinha aqui, de tempo. Nós temos ainda meia horinha de tempo aqui. E eu queria partilhar com vocês um pouquinho. Aproveitar que vocês chegaram mais cedo para a gente poder conversar, bater um papo. O bom é que quando tem pouquinha gente, a gente conversa assim de pertinho, É o que eu mais gosto. São desses momentos em que a gente pode bater um papo. E eu queria trazer para vocês e partilhar do meu coração com o coração de vocês sobre esses 2 santos que celebramos, Hoje é dia de São Jerônimo, amanhã é dia de Santa Teresinha, ontem foi de São Miguel Arcanjo, do qual eu sou apaixonado. São Miguel Arcanjo para mim é o meu santo de devoção, é o meu defensor, é o meu protetor em todas as situações da minha vida. E eu queria contar para vocês 2 testemunhos da minha vida com esses 2 santos, experiências que eu vivi e comprovando a poderosa intercessão que estes santos têm para nós. Eu partilhei esses testemunhos em outros seminários e eu queria trazer para vocês aqui essa experiência para nós recordarmos da força da intercessão dos santos, gente? Eu tenho muita pena de quem não acredita na intercessão dos santos, gente? Porque a gente tem esse poder imenso a nosso favor, Pobres dos que não têm Nossa Senhora intercedendo, gente? Eu acho que ainda assim Nossa Senhora continua intercedendo, mesmo falando assim, você não gosta de mim, mas eu vou continuar intercedendo por você aqui no céu, porque ela mesma fala, em Nossa Senhora das Graças, em uma das aparições, uma pessoa disse que Nossa Senhora revelou que estava cheia de graças nas mãos, pronta para entregar ao mundo e que ninguém pedia. Imagina, gente, Nossa Senhora cheia de graça, esperando para distribuir, para entregar as graças para o nosso coração, e a gente não pede. Falta graça nesse mundo porque parou de se pedir as graças que Deus tem para conosco. E a coisa mais importante, antes de qualquer coisa, para a presença desse seminário de vida no Espírito Santo, primeira coisa que eu queria te falar, antes de entrar num testemunho que eu tenho para dar para vocês, eu me converti em um seminário de vida no Espírito Santo, era um retiro, que é o mesmo formato do seminário, os mesmos temas, as mesmas pregações, as mesmas coisas, e eu me converti ali, a minha vida foi transformada na presença do Espírito Santo. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, pelo meu sotaque, quem não me conhece já percebeu que eu não sou daqui, já sabe que eu não vim daqui de Belo Horizonte. Sou do interior de Minas, e quando me mudei para cá, gente, a minha mãe falava, você era tão branco, mas tão branco, que eu não saía de casa, eu não tomava sol, eu era uma pessoa mais tímida que vocês podem conhecer na vida de vocês, era eu, sabe, gente? Não conseguia conversar com ninguém, eu sempre olhando para baixo, caminhando de cabeça baixa, e a presença do Espírito Santo na minha vida fez com que eu tivesse coragem de ir para além de mim mesmo e sair para fora do meu próprio coração, sabe, gente? Eu era um jovem completamente deprimido, passava por dificuldades imensas em relação ao meu psicológico, e Deus me livrou disso e me libertou. E hoje, assim, eu falo que quando eu não estou aqui na frente, gente, vocês me verem ali no cantinho, vocês vão ver que eu ainda sou muito tímido, eu tenho muita dificuldade em socializar, eu ainda sou muito tímido. Então aqui é só a graça do Espírito Santo que eu estou aqui. Definitivamente eu mesmo, Tássio, não consigo, mas Deus me move de vez em quando aí para estar aqui com vocês e poder partilhar um pouquinho da presença do Espírito Santo que se fez no meu coração e que eu gosto de anunciar para todo mundo, que mudou a minha vida e que vai mudar a vida de vocês e transformar o coração de vocês. E a segunda coisa que eu queria dizer é, quando você vem aqui, o Espírito Santo não está agindo só em você, viu? Ele está agindo lá na sua casa também. Ele está transformando a sua vida, ele está transformando a sua família, ele está fazendo coisas maravilhosas. A gente teve um retiro recente e conversando com o jovem partilhou comigo assim, sobre um conflito que ele tinha dentro da casa dele, e foi maravilhoso, porque eu falei assim, você pode ter certeza que a experiência que você viveu aqui hoje vai mudar a sua casa também. E ele falou, mas a minha casa é muito difícil. E na mesma semana do retiro, ele me ligou, mandou uma mensagem, falou, Tássio, você não está entendendo, parece que os meus pais, a minha relação com eles mudou de uma hora para outra. Eu falei, eu sei, eu já falei para você que isso ia acontecer. É o Espírito Santo agindo, ele não falha, ele age do jeito que ele tem que agir. Então nós temos essa poderosa intercessão ao nosso lado, dos santos, do Espírito Santo, clamando
em nosso coração para que experimentemos essa graça dele. E falando de São Miguel Arcanjo, né, que é o meu santo de devoção, sempre foi, a minha mãe uma vez ela me falou: Tassi, desde criança você tem alguma coisa com anjo. Eu gostava de desenhar anjo e eu peguei uns cadernos meus de pré-escola, era desenho de anjo, anjo com espada de fogo, e eu não fazia ideia do que era aquilo, mas eu era apaixonado por anjos, sempre fui apaixonado pelos anjos. E neste momento, eu queria ter dado esse testemunho ontem aqui na festa São Miguel, mas não pude estar aqui, mas eu quero falar para vocês, para mostrar essa intercessão de São Miguel dentro do nosso coração e depois de Santa Teresinha. E sempre fui apaixonado pelo santo, sempre fui apaixonado por São Miguel. E depois que eu me converti, então, acabou, né, gente? Você vai na minha casa, a minha mãe de vez em quando, ela também não é daqui, né? Ela mora no interior. Quando ela vai na minha casa, ela fala assim: Tasso, a sua casa parece aquelas igrejas da Idade Média, tem santo para todos os lados da minha casa, gente. É santo no teto, é santo na geladeira, é santo na parede, é santo... Cada cômodo da minha casa tem uns 5 santos. Minha mãe fala assim: Tasso, você concentra tudo em um lugar só. Eu falei: mas imagina se eu concentrar tudo em um lugar só, o que não vai virar, né? Imagina meu escritório, o que não ia acontecer com isso se eu concentrasse tudo que eu tenho lá. E São Miguel Arcanjo tem um em cada cômodo, literalmente. Tem um no banheiro, tem um São Miguel Arcanjo na minha casa. Então assim, todos os cômodos da minha casa tem São Miguel por causa da minha devoção imensa que eu tenho com ele e sempre tive na minha vida. E ele sempre foi esse meu protetor, esse meu padroeiro. Todos os dias, acabou agora a quaresma de São Miguel, estava aí, né, na oração firme da quaresma de São Miguel, e sempre estive rezando e pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo. Até que aconteceu um fato mais inusitado, que eu vou narrar aqui para vocês, gente, e eu digo para vocês, é verídico, gente, é um fato, aconteceu comigo, eu sou testemunha disso, e São Miguel Arcanjo, hoje eu gravei esse vídeo, eu vou colocar ele mais tarde no meu Instagram, porque São Miguel Arcanjo veio me pedindo, falou assim: você tem que dar esse testemunho para mais pessoas, porque é algo que aconteceu, é real, e você precisa mostrar essa intercessão de São Miguel. Bem, estava eu indo passar o Réveillon no Rio de Janeiro, gente, e eu morro de medo do Rio de Janeiro. Morro de medo mesmo, gente. Eu sou do interior de Minas, gente. O Rio de Janeiro para mim é um negócio de outro mundo. Então assim, eu tenho pavor de ir no Rio de Janeiro, morro de medo. E aí os meus amigos resolveram passar o ano novo no Rio de Janeiro. Um amigo meu tem apartamento lá, e eles foram para o Rio. Como eu sou do interior, eu falei: eu vou depois e encontro vocês lá. Tudo bem, fui para o Rio de Janeiro, peguei um ônibus da minha cidade que ia direto para o Rio de Janeiro. Gente, eu passei a viagem inteira, eram 6 horas de viagem, eu passei a viagem inteira rezando para São Miguel Arcanjo. Porque eu sou daqueles sensacionalistas, né? Meu pai então era assim, meu pai era o Datena ligado 24 horas na televisão, meu pai adorava ver esse programa sensacionalista. E ele assistiu o Datena e era só Rio de Janeiro, né? Tiroteio, não sei o que, assalto, não sei o que. Eu falava assim: gente, o Rio de Janeiro, né? Socorro, o que é o Rio de Janeiro? E aí eu fui rezando dentro do ônibus a oração de São Miguel, da minha cidade até o Rio de Janeiro rezando. Aí de vez em quando eu dava umas cochiladas, eu voltava para São Miguel Arcanjo, dependendo dos comandos. E aí chegando quase lá, né, vi a placa que estava chegando próximo ao Rio de Janeiro, falei: São Miguel Arcanjo, seguinte, vamos fazer um combinado. Olha só, tem um momento que é crítico, que é a rodoviária. A rodoviária é um momento crítico. Rodoviária, né, gente? Toda rodoviária é perigosa, não tem jeito. Rodoviária é mal de rodoviária, toda rodoviária é perigosa. Eu falei: São Miguel Arcanjo, todo mundo fala dessa rodoviária do Rio de Janeiro. Eu preciso que o senhor me ajude nesse momento crítico, que é eu descer do ônibus e pegar o Uber. É esse o momento ápice do meu risco aqui no Rio de Janeiro, é do ônibus ao Uber. Esse é o momento crítico. Então nesse momento eu preciso que você esteja comigo. Você não pode sair do meu lado, São Miguel. Então fica comigo nesse momento. Cheguei no Rio de Janeiro, já com o terço de São Miguel Arcanjo defendendo no combate de nosso refúgio, e saí descendo do ônibus. Desci, fui, peguei minhas coisas, coloquei minha mochila, celular, carteira, coisa, tudo na mão, e fui caminhando para o lado de fora da rodoviária para pedir Uber. Cheguei para uma pessoa, falei: onde que pega Uber aqui? Aí uma pessoa me indicou: ela ali naquela outra esquina. E eu fui. Eram mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã. Cheguei, falei assim: gente, ninguém na rua. Aquela coisa assim, você via, igual filme, sabe? Que você vê as bolinhas de pelo rodando assim pelo deserto, né? Falei assim: gente, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: nada acontecendo, continuei, né? Cheguei, atravessei, fiquei lá parado, peguei o celular, chamei o Uber. E tá lá procurando o Uber, né? E eu tô lá parado, de cabeça baixada, olhando pro celular, assim, né? Respirando para não tremer, né, gente? Tô lá parado, olhando. De repente, eu vejo que tem uma pessoa se aproximando. E eu continuei observando, eu falei: de todo caso é só não fazer contato visual, né, gente? Porque contato visual é o problema. Então eu falei: vou continuar aqui de cabeça baixada, São Miguel Arcanjo defendendo os combates. De repente eu vi que a pessoa veio andando e parou do meu lado, aqui. E eu continuei: São Miguel Arcanjo defendendo os combates, seja nosso refúgio quando mandar de cidade. Aí de repente eu escutei: bom dia. Aí eu falei: bom dia.
falei, não pode ter contato visual. Bom dia. Aí a pessoa falou, bom dia. Aí eu falei, bom dia. Aí ele falou, você pode olhar para mim? Aí eu falei, ai, São Miguel Arcanjo, não é possível que eu vou ter que olhar. Se não for o próprio São Miguel aqui, eu vou ficar muito chateado com essa situação. E aí eu parei, gente, aí eu olhei pro lado assim, aí era uma pessoa, a pessoa olhou para mim, falou assim, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Aí a pessoa levantou a camisa, mostrou uma arma e falou, pode. Caminha comigo até ali na frente. Aí eu já, vocês São Miguel Arcanjo. Aqui, esse é a zona de risco que eu estava falando, entendeu? É esse o perigo que eu estava passando, que eu precisava que o Senhor me ajudasse. E o Senhor não me ajudou, São Miguel Arcanjo. Aí eu falei, ô, aí eu já falei assim, ô, moço, a gente que é interior de Minas, né, a gente tenta comover as pessoas, né? Eu falei, ô, moço, ele segue caminhando, senão eu vou te matar. Eu falei, tá bom. E fui, né? Fui caminhando para frente, né, gente, seguindo em frente. E aí ele tirou a arma, colocou nas minhas costas e falou, vai andando. Se você gritar, você está morto. Se você correr, você está morto. Se você fizer qualquer coisa que fuja do padrão aqui, você vai estar morto hoje de manhã. Eu falava, ai, não é possível que isso está acontecendo comigo e tal. E aí ele me levou para um beco mais escuro ali do centro, parou. Aí ele parou, fica de frente para mim. Aí eu parei e fiquei de frente para ele. E aí ele falou, passa tudo. Carteira, celular, mala. Comecei a tirar, eu falei, ô São Miguel, muito chateado, né? Eu falei, ô São Miguel, não é possível que você está fazendo isso comigo, pelo menos não deixa eu morrer aqui, morrer num beco no Rio de Janeiro, não gosto do Rio de Janeiro, vou morrer aqui num beco do Rio de Janeiro, não é possível que isso vai acontecer comigo. Tirei a mochila, comecei a pegar as coisas e tal, tirei o celular, estava entregando, aí de repente eu parei e fiz assim para ele, de cabeça baixada, né, olhando para o chão, e aí de repente eu vi que ele deu um passo para trás, e ficou parado, e aí eu fiquei parado com as coisas, olhando assim, né. Aí eu levantei a cabeça, olhei e vi que ele estava branco, gente, ele estava branco. Branco, branco, a boca dele branca, branca. Sabe quando parece que cai a pressão para zero, assim? Ele estava branco, parado, olhando assim para trás de mim. E aí eu olhei para ele, eu olhei para minhas coisas, olhei para ele, falei, o que eu faço agora? Eu corro, esse homem está passando mal, a pressão dele caiu, é minha hora, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí ele começou a tremer, e eu falei assim, né? Aí já estava na sala, né, gente? Eu sou meio doido da cabeça, né? Eu falei assim, você está bem, moço? Aí ele falou, moço, você não está acreditando no que está acontecendo. Aí eu falei assim, aí eu estava aqui e ele estava olhando para cá, assim, exatamente para trás de mim. E aí eu falei, polícia, né? Deus me abençoou. Já falei, amigo de São Miguel, obrigado, polícia. Está chegando a polícia. E aí eu parei, olhei para trás, nada. Não tinha absolutamente nada, era um beco. Não tinha nada. Aí eu olhei assim. Aí eu olhei para ele, eu olhei de novo, olhei para ele, olhei para cima, né, para ver se tinha alguma coisa, um drone, alguma coisa acontecendo, nada. Aí eu falei, está acontecendo alguma coisa, moço? Vamos continuar o processo da assalto aqui, não? Como é que vai acontecer? E ele olhou para mim e falou assim, você não sabe quem está atrás de você. Aí eu olhei de novo, não estou entendendo não. Eu falei, o que foi, moço? O que está acontecendo? Ele falou, moço, eu tenho que te contar uma coisa, eu sou evangélico. Aí eu falei, uma coisa boa. Assaltante evangélico, né, gente? Eu dou sorte, eu fui assaltado por um crente. Eu falei, oh, que bênção. Eu falei, aleluia. Eu sou evangélico. Eu falei, aleluia. Aí ele falou assim pra mim, falou, eu sou evangélico. Eu falei, aleluia. Aí ele falou, não, é que eu não acredito não. Eu falei assim, não estou entendendo. Ele falou, São Miguel Arcanjo. Aí eu olhei para trás assim, falei, aqui? Aí ele falou, atrás de você, moço. Ele está atrás de você, ele está com a espada na mão. Aí eu falei, gente, aí eu que não sou bobo nem nada, já cresci também, né? Aí eu falei assim, é mesmo, é São Miguel Arcanjo. Já cresci, falei, agora eu tenho que partir para ali, o homem com a arma assim, ó. Aí eu falei assim, é mesmo, é São Miguel, meu defensor, meu padroeiro, está aqui atrás de mim, São Miguel Arcanjo, o próprio. Aí ele falou assim, moço, desculpa. E começou a chorar, gente. O cara começou a chorar, e ele chorava copiosamente, ele chorava. E eu olhava para ele, eu falava, Jesus, que situação está acontecendo? Qual é a reação? Não tem isso na lista de assalto, como reagir a isso, né? Não tem. Eu falei, o que eu faço agora? E ele chorava, ele colocou a arma no bolso e começou a chorar. Eu falei assim, ô moço, vem aqui, me dá um abraço, deixa eu conversar com você. Eu falei, abracei ele, falei, fica tranquilo, respira, vamos comigo, ó. Respira comigo. E ele tremia, e ele chorava, e ele tremia, e ele chorava. E aí ele afastou-se. Eu falei, moço, está tudo bem, São Miguel Arcanjo está comigo.
Ele não vai fazer mal para ninguém, não. Ele está bem, ele está aqui, ó, me protegendo, ele não vai fazer nada, é só você ficar tranquilo. Eu que já estava acalmando ele com a salta, fica tranquilo, fica em paz, pode ficar. Aí ele começou a chorar copiosamente, aí ele falou assim: moço, eu preciso te contar uma coisa, eu não sou ladrão, não, eu estou roubando porque eu estou passando necessidade. Eu falei: ô meu amigo, tudo bem, não tem problema, não precisa justificar não, só vamos encerrar, né, o processo aqui para a gente poder resolver a situação. E ele: eu estou roubando, mas é porque por necessidade, moço, me desculpe, eu juro que eu não queria ter feito isso com você, eu não sabe, a minha família, a minha filha está passando necessidade. Eu falei assim: tá bom, moço, tudo bem, tá tudo bem. Aí ele falou assim: você não tem uma ajuda que você possa me dar? Eu falei: que Deus do céu. Eu falei: que ajuda, moço? O que você precisa que eu faça? Ele falou assim: um dinheiro, alguma coisa que você possa me ajudar. E aí, gente, como eu estava indo para o Rio de Janeiro, e eu falei para vocês que eu já sou muito medroso, eu estava com R$50 no bolso, que era a taxa de assalto. Que eu falei assim: se eu vou assaltado, acontecer alguma coisa, eu dou os R$50, que é mais fácil, né? Porque tirar a carteira, essas coisas, eles roubam a carteira. Então já ando com dinheiro solto, que eu falo: aqui, ó, toma o dinheiro do assalto. Então já estava com o dinheiro de R$50 no bolso. Aí eu tirei R$50 e entreguei para ele e falei assim: toma, moço. Aí ele foi, no que ele foi pegar, ele falou: não posso pegar. Aí eu falei: moço, pode sim, São Miguel pode, São Miguel, ele pode pegar sim. Ele falou: não pode, São Miguel Arcanjo está muito nervoso, ele falou que eu não posso pegar esse dinheiro não. Eu falei: moço, São Miguel, eu estou dando esse dinheiro para você. Aí eu coloquei, abri a mão dele, coloquei os R$50, falei: é seu, eu estou te dando. Aí ele falou: faz o seguinte, ali na frente da rodoviária tem um baleiro, eu vou lá trocar, pegar 20 de volta 30. Aí eu falei: eu vou receber troco do assalto. Era só o que me faltava agora, gente. Não tem condição as coisas dessas, só comigo que acontece esse tipo de coisa. E aí ele foi, pegou, aí eu falei assim: moço, seguinte. Aí no que eu vi, o Uber chegou na esquina do beco. O Uber chegou, eu falei assim: moço, eu não quero interromper a gente aqui não, mas meu Uber chegou, eu preciso ir embora. Então é o seguinte, pega esses R$50, eu vou embora, o senhor vai embora, vai todo mundo feliz, São Miguel vai comigo e nós vamos embora. Gente, eu dei a volta no cara, fui correndo pro Uber, tremia, né? Eu tremi igual uma vara verde, eu entrei dentro do Uber e ele ficou lá para trás, assim, ele viu eu passando, ele voltou. Sabe quando a pessoa vai te acompanhando e indo embora, assim, meio sem entender o que está acontecendo? E eu fui olhando para ele e ele olhando para mim. Eu falei: gente, que situação. E o Uber olhou para mim e falou: aconteceu alguma coisa? Você está meio assustado? Você foi assaltado? Eu falei: fui, moço. Mas assim, não foi exatamente como está o normal, não seguiu muito o padrão de coisa de acontecer em assalto, não me levou nada, ao menos não que eu não quisesse ter dado, né? E aí eu fui, contei a história para ele, enfim, cheguei lá no apartamento do pessoal que estava, ainda estava muito assustado, tremendo. O pessoal falou: gente, o que aconteceu? Eu falei: fui assaltado. Falou: nossa, e o que levaram? Eu falei: nada, absolutamente nada. Não levaram, eu estou bem, estou ótimo. Tem uma história para contar para vocês agora, que vocês não estão entendendo o que me aconteceu. Enfim, não vi São Miguel Arcanjo, queria ter visto, né, gente? Mas quem precisava ver, viu, né? Que era o assaltante. Ele que precisava ter visto e ter acompanhado São Miguel Arcanjo. Desde então, assim, se a minha devoção com São Miguel já era grande, gente, mesmo minha devoção com São Miguel Arcanjo agora é em todos os lugares, está na minha carteira, está em tudo onde eu vou, eu estou levando São Miguel Arcanjo comigo. E essa proteção que vem do céu, que vocês clamaram, quem esteve aqui ontem no seminário, gente, é real, é verdadeira. Eu estou falando para vocês um testemunho que aconteceu comigo, eu estive lá, eu vi acontecer, é um fato da minha vida, é algo que eu presenciei e testemunhei, e eu trago aqui para vocês, para que vocês entendam essa proteção, os anjos que estarão conosco, voando neste lugar, protegendo o nosso coração diante dessa situação. Esse é o primeiro testemunho que eu queria dar para vocês. Confie a sua vida aos anjos, confie ao seu anjo da guarda. Gente, anjo da guarda, a gente esquece tanto dele, coitado. Você imagina que o coitado veio lá do céu só para ficar do seu lado? Imagina que missão é essa, gente. Os nossos anjos da guarda, eles olham para a gente de vez em quando e falam assim: ô meu filho, me ajuda. E pelo menos quando a gente está aqui na igreja, é o momento que eles descansam, né, gente? É o momento que eles podem sentar aí do lado. Eles estão assistindo aqui a pregação também agora, então eles estão tranquilos. É o momento em que eles podem, né, respirar, acalmar o coração, ficar tranquilo, ouvir a palavra. Então use o seu anjo da guarda, sabe? Aproveite-se do seu anjo da guarda. Ele está aí para você, à sua disposição. Então esteja com ele. No momento em que você estiver rezando aqui no seminário, peça que ele interceda por você, peça que ele reze junto a Deus por você, porque essa é a função dele. Ele está doido para ter função. Pensa que ele se rebaixou a isso. Então usa o seu anjo em seu favor. E por fim, eu queria dar um testemunho a respeito de Santa Teresinha também. Santa Teresinha, que é a nossa festa celebrada amanhã, festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha também
é a minha outra devoção. Quando eu entrei para a igreja, eu comecei a conhecer mais sobre Santa Teresinha, né? Essa santinha que virou santa com 24 anos de idade. Eu olho para Santa Teresinha, gente, me dá meio que uma depressão às vezes, sabe? Porque eu olho para Santa Teresinha, 24 anos de idade, santa. E a gente olha para a nossa vida e fala assim: eita, Deus levou ela com 24 anos de idade, dela já estava pronta para ir para o céu naquela idade. Então às vezes Deus está segurando a gente aqui para a gente ter uma oportunidade ainda de, quem sabe, entrar no céu também. Então que a gente possa contar com Santa Teresinha do Menino Jesus para poder interceder por nós também nesse seminário de vida no Espírito Santo amanhã, né, especialmente encerrando com a festa dela. Estou fazendo a novena dela também, e é sobre essa novena que eu queria dar esse testemunho para vocês, e para falar um pouquinho que talvez possa ser uma cura e uma palavra ao seu coração, né, para a gente encerrar esse primeiro momento aqui do seminário. Eu queria trazer essa palavra de Jesus que pode ser aquilo que você está procurando. Uma vez eu ouvi uma pregação, gente, refletindo a respeito da passagem de quando Jesus caminha sobre as águas. E para mim, essa pregação marcou muito o meu coração, e eu partilho o que eu ouvi nela, porque é muito forte o que nós vemos nessa passagem. Os discípulos estão no barco, o mar está agitado, e os discípulos, né, ficam lá com medo de toda aquela agitação das ondas. A nossa vida, ela é um mar agitado. Não tem jeito, gente. Quem vai para o mar, quem se aprofunda na vida, quem se joga na vida, quem de fato deseja viver a vida, se solta no mar. Nós somos convidados a nos soltar no mar. E o mar é agitado. A nossa vida é agitada. A gente passa por situações que a gente não espera, e nós não estamos imunes por estarmos na igreja. Muito pelo contrário, né, gente? Eu acho que uma vez que a gente entra para a igreja, a gente bate no peito e fala: pode mandar que eu estou pronto, né? E nem sempre a gente está, né? Mas se Deus manda a batalha, Ele sabe os filhos que tem, né, para aguentar essas batalhas. E nessa passagem, todo mundo acha muito bonito o milagre de Jesus caminhar sobre as águas. Depois Pedro vai caminhar sobre as águas. Pedro, né, gente, esse discípulo, Pedro era exibido, né, gente? Pedro gostava de aparecer, né? Pedro, na hora que ele vê Jesus caminhando sobre as águas, ele fala: deixa eu ir também. E Jesus fala: vem. Então Pedro era aquele discípulo que gostava, né, de uma farra, gostava de aparecer, gostava de se mostrar. E Pedro afunda diante da tempestade. Nós afundamos também diante da tempestade. Mas até aí, com certeza, vocês já ouviram 1000 homilias, vocês já ouviram 1000 coisas refletindo a respeito dessa passagem. O que eu quero colocar é um ponto específico. É quando Jesus sobe no barco. Jesus caminha, leva Pedro, pega Pedro, e os dois voltam para o barco. A tempestade para no momento em que Jesus chega no barco. Meu irmão, minha irmã, a gente foca muito no milagre. A gente foca muito na grandiosidade. A gente foca muito nas coisas que Deus pode fazer por nós. E a nossa fé, muitas vezes, é movida em o que Deus pode fazer por mim. E talvez você veio a este seminário de vida no Espírito Santo pensando o que Deus pode fazer por você. O que Deus pode fazer por você. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar a coisa mais importante que Deus pode fazer por você: subir no barco, entrar na sua vida, estar ao seu lado, caminhar junto de você. Não é sobre o milagre, é sobre estar com Jesus dentro do seu barco. O maior milagre é quando nós permitimos que Jesus adentre na nossa vida. E às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. Senhor, eu preciso de uma cura. A cura, meu irmão, minha irmã, pode parecer doloroso essa palavra que eu vou te dar agora. A cura é irrelevante. O importante é que Jesus entre no barco. Se a cura fosse a coisa mais importante dos evangelhos, todo mundo que foi curado seguiria Jesus. E não é o que nós vemos. O milagre nem sempre ele produz fé. O milagre nem sempre produz fé. Mas a fé, essa sempre produz milagre. Isso é um fato. Sempre. E o milagre às vezes vem de jeitos diferentes daqueles que nós esperávamos. Falei para vocês aqui durante a meditação do terço, o ministério já pode começar a fazer para a gente ir encerrando, né? Eu contei para vocês aqui sobre a situação quando eu passei com meu pai, a doença do meu pai, que foi um câncer, né, uma metástase. Primeiro ele teve câncer, foi curado, e depois de alguns anos a metástase apareceu, e aí não teve mais jeito.
Foi uma situação muito difícil. Quem é mais aqui da igreja sabe que eu estou aqui na igreja todos os dias, né? Eu sempre estou aqui na igreja. Foi um período que eu sumi, porque eu fui lá para Passos para ficar com ele, né? Então eu saí do meu emprego, abandonei tudo, parei tudo e fui para Passos para estar com meu pai durante o câncer dele. Durante esse tempo de metástase, né? Que foi um tempo mais doloroso. O câncer avançou muito rápido, tomou conta do meu pai muito rápido. Então, em questão de dias, meu pai trabalhava na roça, então ele era um homem sempre muito ativo. E para todo mundo que é muito ativo, quando vem uma doença que te deixa acamado, é o fim, né, gente? Não tem como. Para quem vive uma vida que nem a dele, que era de trabalhar na roça, quando ele enfrentou a cama, foi mais doloroso do que a própria doença, né? E ele passou esse tempo de cama, passou um tempo acamado, né? E aí ele começou já a tomar muitos remédios muito pesados. Pouco a pouco foi perdendo a lucidez. E no fim a gente tinha que carregá-lo para ir ao banheiro. A gente tinha que ajudá-lo a fazer todas as coisas. E só um parêntese que eu queria fazer antes de entrar na história. Vocês ouviram sobre amor de Deus, né? Com a doutora Filó. E amor é muito diferente de paixão, né, gente? Não sei se a Filó falou isso ontem, mas a paixão é aquela coisa do início do namoro, né, gente? Os adolescentes que são apaixonados, né, gente? Eu que lido muito com jovem, né? Eu vejo os jovens aí de 14 anos dizendo: eu encontrei o amor da minha vida. Eu falo: encontrou sim, com certeza. Né? A gente sabe como é que é a paixão aos 14 anos, né? Eu estou apaixonado, é a pessoa da minha vida. Eu falo: claro, é sim, com certeza, né? Então, enfim. Essa paixão, ela passa, né? Ela, com o tempo, quem já tem mais tempo de casado aí, sabe que essa coisa do romance, apaixonado, isso tem que ceder lugar ao amor, tem que ceder espaço ao amor, né? E no período de doença do meu pai, eu entendi o que era amor. A minha mãe e o meu pai nunca foram aquela relação, né, que a gente vê nos filmes, aquela coisa. Eu sempre fui muito, né, de filmes, essas coisas. Não é aquela relação que você vê: eu te amo, beijinho pra cá, beijinho pra lá, apaixonados. Sempre foram mais, né, secos, mais, né, uma relação bem prudente dentro de casa e tal. Meus pais sempre, nunca fui de ver gestos de afeto muito próximos dos meus pais. Mas nessa doença eu entendi o que era amor, né? Na doença a gente entende o que é amor. Quando eu vi a minha mãe, que é desse tamanhozinho, menor que eu já sou pequeno, minha mãe é desse tamanhozinho, meu pai era desse tamanho, e o meu pai, ele tinha muito pudor com as coisas, então ele não gostava que a gente ajudasse ele. Ele queria que a minha mãe ajudasse ele. Então, assim, quando ele já estava mais sem a lucidez, então era só ela. Ele não gostava que a gente desse banho, que se aproximasse. Ele tinha muita resistência quanto a isso. Então, a minha mãe era aquela pessoa. Minha mãe tem fibromialgia, uma doença grave nas costas. Ela não consegue abaixar e tal, mas eu via a minha mãe abaixada, dando banho no meu pai, ajudando meu pai. Ali eu entendi o que era amor de verdade. Só esse parênteses, né? O mundo de hoje confunde o que é amor, né? O amor é a hora que o sacrifício bate a porta, né? Na hora que o sacrifício bate a porta, a gente entende a travessia que a gente precisa fazer para amar. E aí, durante todo esse tempo, a minha irmã, ela fez novenas de Santa Teresinha pela cura do meu pai. O tempo todo fazendo novenas de Santa Teresinha, nós, a família toda fazendo novenas pela cura. A minha irmã, especialmente, se agarrou na novena de Santa Teresinha pela cura do meu pai. E aí, passamos por toda a situação de doença. Meu pai foi para o hospital, e dali não saiu mais, né? Do hospital ele não saiu. E aí eu estava lá do lado dele, né? Nos últimos dias de vida dele, nos últimos momentos eu estava do lado dele. Eu agradeço muito a Deus por ter sido eu que estava do lado dele, né? Não, meus irmãos acho que não teriam aguentado estar ali até o último momento. Minha mãe chegou quase na hora que ele já estava falecendo, e eu estive ali até o último segundo da vida dele, né, rezando, vi ele dando os últimos suspiros. Foi doloroso, foi sofrido, e a palavra cura ficou muito complexa dentro da minha cabeça, porque eu acreditava que eu era uma pessoa de muita fé, e eu falava: por que a cura não veio para o meu pai, sabe? Eu rezei tanto por isso, eu pedi tanto por isso para que a cura viesse, e não veio. E ali, né, fizemos o velório. Velório é velório, né, gente? Não tem jeito. Eu estava firme no velório, né? Meus irmãos estavam piores. E aquele momento, levar o caixão para o túmulo, né? A coisa mais pesada que eu já carreguei na minha vida foi o caixão do meu pai, sem sombra de dúvidas. Nada foi mais pesado do que aquilo ali. É o maior peso que eu carreguei. E eu carreguei e colocamos no túmulo, fechamos o túmulo. E estávamos rezando ali. No final, os familiares começam a ir embora. Por fim ficou eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã, né?
Nós, basicamente, né? Nós 4 ficamos ali. Éramos 5, ficamos 4. E ali, rezando e tal, a minha mãe falou, vamos, já tinha começado a chover, né? Estava chovendo, aí minha mãe falou, vamos embora, gente, vamos embora. E aí começou a sair, minha mãe foi indo, meu irmão abraçou minha mãe, foi em frente, eu fiquei com a minha irmã estava muito mal mesmo, ela era a mais apegada, né? E ela a mais sentimental mesmo, tinha, né? Ela precisava muito expressar aquele momento. E eu vendo que ela não parava de chorar, eu, por uma inspiração de Deus, fui até o caixão, né, o túmulo, peguei uma rosa da coroa de flores, tirei, fui até ela e entreguei uma rosa para ela. E aí eu falei assim, Thalita, leva essa rosa do papai. No que eu fiz isso, a minha irmã, que já estava chorando, começou a chorar 10 vezes mais. E eu falei, Jesus, pronto, agora o que eu fiz? Piorei a situação aqui, né, gente? Parecia que estava tudo bem, agora eu piorei a situação. Entreguei e ela começou a chorar copiosamente. E eu falei, Thalita, tá tudo bem? Ela falou, Tássio, você está dando essa rosa para mim? Eu falei, tô dando essa rosa para você. Ela falou, Tássio, hoje é o último dia da novena das rosas de Santa Teresinha, que eu estou fazendo pelo papai. O último dia, hoje é o 9º dia da novena, que na novena de Santa Teresinha você pede para ganhar uma rosa, quando o seu pedido é atendido. E aí na hora que ela falou isso, ela falou, hoje é o último dia da novena. E aí na hora eu pensei, ela deve ter pedido para o meu pai ser curado, né? E aí eu acho que isso deve ter doído muito quando eu entreguei a rosa para ela. E eu falei, e qual que era a sua intenção da novena? E ela falou assim, Tássio, agora eu entendi tudo. A minha intenção da novena não era para que o nosso pai fosse curado. Eu falei, não? Qual era a intenção? Ela falou, a intenção, e eu disse exatamente essas palavras em todos os dias da oração, foi que o nosso pai fique bem. Essa era a intenção da novena, que o nosso pai fique bem. Na hora que você me entregou a rosa, eu sei que o nosso pedido foi atendido. O nosso pai ficou bem. A nossa concepção, como eu disse, de cura, às vezes é muito diferente. Hoje vocês vão passar por um momento de cura interior aqui no seminário, e a nossa concepção de cura, de ser curado, é bem diferente. A gente não entende que o milagre é Jesus entrar no barco. Naquele momento, Jesus entrou no barco da minha irmã. No momento ele entrou e falou assim, não é sobre a cura, é sobre eu estar junto de você agora. Você entendeu que eu estou com você, seu pai está comigo e está bem. Isso é o importante desse momento. Isso é o importante dessa oração. Isso é o momento da presença de Deus na nossa vida. Saiba que